Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Futuro Olímpico. Projeto Futuro Olímpico que tem o patrocínio da Loteria As Caixas e a gente está fazendo a nossa primeira live após a renovação do contrato com a Loteria As Caixas. E hoje a gente vai ter como o nosso convidado o Jorge Luiz, né, que é o treinador de corridas de rua. Ele que também é o treinador do Danielzinho, nosso maratonista, que fez grandes resultados agora, né? E a gente vai fazer já logo o convite para ele poder na live e a gente bater um papinho muito agradável. Nós vamos falar sobre corrida de rua, nós vamos falar também sobre o Campeonato Mundial Adulto. Jorginho, boa noite, meu amigo. Boa noite, Arnaldo. Tudo bem? Você me ouve bem? Maravilhosamente bem. E você, me ouve bem? Tô te ouvindo bem, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite aí a todos que estão nos assistindo nesse momento. E obrigado, Arnaldo, pelo convite. Você sabe que é um prazer enorme, é uma honra estar com você nesse projeto aí que você está conduzindo maravilhosamente, né? Com o nosso atletismo. Junto aí à confederação também você vem trabalhando muito pelo atletismo e obrigado. Tá, eu é quem agradeço pelo aceite do convite, né? Há muito tempo que eu já queria fazer essa live com você, que a gente queria falar mesmo sobre corrida de ruas, falar sobre os atletas fundistas, e também a gente queria também bater um papo com você, já que você foi no Campeonato Mundial de Oregon, foi lá com o Danielzinho, que é o nosso melhor maratonista da atualidade. Vamos bater um papinho rapidamente também sobre o Campeonato Mundial Sub-20 e falar de atletismo, que é o que mais nos interessa. Jorginho, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque ninguém melhor do que você para se apresentar. Por gentileza, fique à vontade. Arnaldo, não vou aqui ficar tecendo muita coisa, né? Porque a gente, ao longo da vida, vem estudando muito, né? A gente não caiu aqui de paraquedas, né? Eu iniciei no esporte aos 12 anos de idade, né? Fazendo corrida de rua lá em Petrópolis. Me apaixonei pela modalidade. Fiz parte de uma equipe vencedora, né? Que é a equipe Pé de Vento lá na minha cidade. Através dela eu pude estudar. Né, agradeço ao professor Henrique Viana, que é meu mestre, meu mentor, onde já aprendi muita coisa. E de lá para cá vem feito os cursos da IAAF, né, sou nível 4 da antiga IAAF, hoje World Athletics. Tive a honra de fazer o curso da ABT, né, Academia Brasileira de Treinadores, com você. Nós somos da primeira turma, né? Ficamos Exatamente. aí muito tempo, somos especialistas em esporte de alto rendimento, lá pelo COB, pela Academia Brasileira Olímpica e de treinadores. E nunca parei de estudar, né, Arnaldo? Você me conhece muito bem que eu sou apaixonado pela educação e, de alguma forma, está ligado ao atletismo, né? E hoje eu estou concluindo pela Universidade Federal de Juiz de Fora o meu mestrado, onde eu vou defender no ano que vem. Eu já conseguiria estar defendendo esse final de ano, mas em virtude dos compromissos, né, e conversa com o meu orientador, o professor Jorge Perrot, a quem eu agradeço muito, né, pela oportunidade de estar estudando. Lá E de Minas, pretendo né, Jorginho? Ele é lá de Minas, né? isso na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eles fazem um trabalho com atletismo maravilhoso, né, também, Ele junto com a participou daquele reitoria. camp que a gente tá, quando a gente estava lá no centro de treinamento, né? O Centro C, entre aspas. Isso, isso, e quando eu Eu lembro. convidei, quando eu lhe convidei, eu nem pensava, né, Arnaldo, em fazer o mestrado, e durante a pandemia, né, me veio, vou estudar, né, a gente vai se reinventando, né. Uhum. E hoje já penso no doutorado, né? Inclusive, né? O meu projeto é ir para o doutorado também. E vou Maravilha. trabalhar com isso, né? E continuando trabalhando com os atletas, né? A renovação também, com os que já estão aí no cenário, e trabalhando em prol do nosso esporte, que a gente tanto ama e tanto oportunizou para a gente, né? Uma forma da gente estar retribuindo aí o que o atletismo fez pela gente. Legal, Jorginho, bacana. E, Jorginho, me diz uma coisa, o que você está trabalhando hoje? Como é que são suas funções, além do mestrado que você está fazendo? Como é que está a sua parte de treinamento?
Então, Arnaldo, eu trabalho com atletas amadores também, onde eu recebo por isso, né? Eu cobro por planilhas. Também tem um projeto meu de mentoria, né? Porque acaba que muitos profissionais da nossa área, os profissionais de educação física, né? Que são recém-formados, têm o interesse de virar treinadores e também ter suas assessorias esportivas dentro da corrida de rua. E acabou que eu desenvolvi a mentoria que eu chamo um para um, onde eu treino a pessoa e ensino como confeccionar uma planilha de treino, como periodizar, né, como atuar dentro da corrida de rua, que é um universo que tem espaço para todo mundo, né? Perfeito, legal. Jorginho, queria falar com você rapidamente sobre Mundial de Oregon, Mundial Adulto. Você esteve lá com o seu atleta, né, o Danielzinho, nosso melhor maratonista. Eu gostaria de saber de você qual a análise que você tirou, primeiramente, dos resultados internacionais. O que você achou? Você achou o nível alto, médio? E depois gostaria que você falasse um pouco o que você achou também da participação brasileira, alguns destaques. Então, Arnaldo, o que acontece? O Campeonato do Mundo, você já teve alguns, né, em competições de altíssimo nível. Campeonato do Mundo e Olimpíada é outro, vamos dizer, elevar o sarrafo, né? É outro mundo, é outro universo de tudo que a gente já participou, né? Ali não é brincadeira, ali não tem amador, né? Sim, Então, para você estar dentro do Campeonato do Mundo, não é só o ato da competição em si, né? Na realização, mas todos os bastidores que antecedem a prova, né? Todo aquele clima que você tem que gerenciar até realmente performar, né? Então, assim, a gente teve muitas surpresas, né? A gente tem, além do Daniel, que foi um resultado que a gente realmente planejou entre os 10 melhores do mundo, a medalha é consequência, né? Isso é do dia, né? A maratona não tem como você, não é matemática pura, é pura fisiologia. É o dia do atleta também, ele tem que estar bem, tem que sentir que realmente tá vindo, né? A medalha está próxima. E a gente lutou até o fim, né? A gente lutou até o fim, fez o que era possível. O Daniel, eu não assisti a prova, né? Só fui assistir depois. E a entrega que a gente fez foi em busca da medalha. Só que o que a gente preparou não foi o suficiente ainda, né? Então, até naquele momento ali, né, a construção foi para vir com a medalha. Mas a medalha não veio, mas veio um oitavo do mundo e somos finalistas, né? Se pensar, somos as 8 raias, né? Mas jogando profundo, somos finalistas num campeonato do mundo. Então, assim, ir para uma final é muita coisa, né? E foi bacana, né? Porque outros aprendizados são tirados desse tipo de competição. E aí, fora a maratona, nós tivemos a marcha, né? Assim, eu estou tratando aqui do grupo das provas de longa distância, né? A gente teve o sexto do Caio, né? Depois acho que foi o oitavo que ele ficou, né? Em uma das provas que ele fez, assim, não me recordo todas. A Viviane, que foi oitava também do mundo. Cara, então, assim, são crescimentos fantásticos que até então a gente não tinha uma. A gente só tinha o Caio ali e eventuais campeonatos do mundo quando vinham trabalhos específicos, como o Vanderlei, né? O próprio nosso amigo aí, o Luiz Antônio, né? Falecido e o Ronaldo, enfim, quando eles vinham com uma preparação específica e assim acertável. Agora não, a gente já tem um grupo se solidificando com presença mundial. Isso é importante porque isso acaba inspirando as gerações que estão vindo, né? A gente acabou de vir de um campeonato sub-20, onde eu assistia o campeonato, a maior parte das provas, com seus comentários ali, e você via na zona mista, quando os atletas do Brasil, de todas as provas, né, quando os meninos, dentro da sua juventude, dando as entrevistas, você vê que tem vontade, né? Você vê que o mindset, né, a mentalidade já está mudando, né? Então a gente tem que valorizar esse tipo de fala, né? E apoiar esses jovens atletas que estão vindo também. Porque os que já estão no Campeonato do Mundo já estão aí, né? A gente não tem muito o que fazer, né? Alguns vão ter que treinar mais em busca de medalha, mas é o que nós temos no momento, né? A gente veio de uma pandemia que foi muito ruim, a gente perdeu muitos atletas, né?
Então a gente realmente tem que estruturar a base, tem que estruturar sub-20, né, dar apoio para o sub-23, porque a gente acredita nesses jovens atletas e é possível, né? A gente pega, você sabe a história da Viviane, a menina que fazia a prova de fundo e ela sempre foi apaixonada pela marcha, né? Parabenizo ela e seu treinador, o Luiz Paulo, fizeram um trabalho excepcional e foi uma surpresa maravilhosa, né? Assim, ser oitava do mundo na marcha com possibilidade de ir para Paris em busca de medalha, né? Então, isso é muito bacana isso, ver isso. Isso é muito gratificante. Legal, legal. Bom, bom ouvir isso de você. E, Jorginho, eu vi uma entrevista do Andrezinho, eu estava comentando o Campeonato Mundial pelo Sport TV. Nesse dia eu não estava porque era o Edson Claudinei, mas eu estava vendo todas as provas. E o Danielzinho falou o seguinte: eu levei umas pancadas dos meus adversários. E depois ele mostrou o pé dele que estava até com sangue. Você acredita que os outros atletas, sabendo do nível dele, do potencial dele também de até subir no pódio, eles bloquearam um pouco a corrida do Daniel? Amigo, eu Seja acredito. sincero, seja sincero. Tá. Então, falando da sinceridade, aconteceu isso. Aconteceu isso. Esse campeonato do mundo, não sei se vocês perceberam, não só nas provas de fundo, quem for assistir a prova pode até assistir novamente. No final de prova, o nosso planejamento era no quilômetro 35 o Daniel atacar. Só que o Daniel ele antecipou esse ataque, ali por volta do 30, 32. E existe uma coisa velada, né? Uma coisa assim de que faz é típico do grupo de prova, vamos dizer assim. Quando você está dentro do Campeonato do Mundo ou os Jogos Olímpicos, de você não. Os caras não brincam, né? E o Daniel, com o jeito dele, né, atrevido, né, ele é aguerrido, ele é corajoso, né, ele tem esse ímpeto de ir para frente, ele sente ali e vai. Então, ele atacou, mexeu com o grupo e voltou. Só que nisso que ele voltou, os caras da Etiópia não gostaram. Então, assim, os caras juntaram nele, juntaram no Camaró, que é o outro queniano que é amigo nosso lá também, lá do Quênia, o Geoffrey Camaró, né? E bateram, literalmente, bateram cotovelada. E, assim, os três etíopes bateram no Daniel e um pisou no calcanhar dele. E por isso que houve aquele sangramento. Então, naquele momento que bateram nele ali, ele se recuou, ele ficou assustado, porque ele nunca viu isso, né? Ele sempre correu dentro de um padrão que é o padrão internacional das grandes maratonas, né? Que está ali dentro do grupo, cada um no seu ritmo, não tem contato físico, né? Mal assim, você dá um esbarrãozinho ali, ombro a ombro, e continua no linear, né? Porque, enfim. E aí aconteceu, cara, que eles bateram, assim, bateram não só no Daniel, mas outros atletas, né? E isso depois eu fiquei observando, depois desse fato com o Daniel que ocorreu com ele, nas provas de pista. Eu vi isso no 3.000 com obstáculo, eu vi isso nas provas de 1.500, né? Que isso é uma característica etíope. E os quenianos não. Os quenianos não têm essa característica, eles são diferentes nesse sentido. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que coisa. E o próprio Camaró, cara, depois a gente estava na sala de exame antidoping, pós-prova, o Camaró tirou a camisa dele assim, ó, aqui, ó. Ele tava com um roxo, Arnaldo, aqui no peitoral dele. Que isso? Da Que isso? cotovelada que ele levou. Só que o Camaró levou e o Camaró deu. Né? Ele revidou. E aí o cara não bateu mais nele. E depois juntaram em cima do Daniel e de outro atleta lá também. Foi o canadense também que apanhou, que o Daniel falou. Que absurdo, hein, cara? Que absurdo. Então são coisas que, cara, assim, isso não é legal, né? Isso não é legal, porque você está dentro de um campeonato do mundo que é exemplo, né, para todo mundo. E, infelizmente, a gente não pode ficar. Como é que a gente vai recorrer isso? Como é que vai provar isso, né? Só através de imagens, e, enfim, teria que ser feito. Mas, cara, vamos seguir. A vida, Papai do Céu sabe o que faz lá na frente, né? Então, a gente jogou limpo, né? Seguiu aquilo que a gente acredita, que é o esporte limpo.
democrático e justo, né? Exatamente, exatamente. Gente, olha só, quem estiver participando, fique à vontade para mandar pergunta, tá? Para mim ou para o Jorginho, mas de preferência para o Jorginho, que é o meu convidado. E, Jorginho, eu queria que você falasse agora o seguinte: Alisson Santos, campeão mundial, Letícia Ouro Melo, aos 45 do segundo tempo, vai lá no primeiro salto, 6,89, com um salto, sobe no pódio. E aí? Cara, é de arrepiar, né? Aqui, ó, fico até arrepiado. É uma coisa assim, fora da curva, né, cara? Duas medalhas em um campeonato do mundo, porque, cara, Oregon foi uma loucura, né? A cidade de Oregon já começa que a cidade respira atletismo. Então, você imagina que aquilo ali se tornou um caldeirão, né? Assim, a pressão, time americano. E aí, quando você vê um atleta brasileiro, igual o Alisson correndo, né? Dando aula, né, Arnaldo? Ele deu aula. Deu Deu aula, aula. deu show, deu tudo. Deu show, sabe? Tudo, cara, perfeito, né? Ele e o Felipe fazendo um trabalho fantástico. Felipe, parabéns, né? Alisson, parabéns. E todos aqueles que dão apoio para o Alisson aí também, né? Não conheço a equipe que trabalha com ele, mas assim, foi tudo perfeito, né? E quando você trabalha com seriedade e perfeição, né, cara, com a excelência é o que dá. Né? A certeza na hora do ataque, a hora de distribuir sua corrida, e consciente, né? Porque você sabe, você é das provas de velocidade, você sabe que barreira não é fácil, né? Sim, Você, sim. você distribuir sua energia ali, a hora de atacar, a hora de acelerar, né? A parte técnica tem que estar perfeita, né? O foco total para você não errar nenhuma barreira. A gente já Exato. viu perder medalha por causa do erro técnico, cara. E performar no nível que ele performou e dentro do Mundial, dentro da casa dos americanos, não é para qualquer um, gente. Não é para qualquer um. E a Concordo. Letícia Ouro, cara, é uma joia rara, né? Uma joia rara, um presente que ninguém esperava. E, cara, essa menina tem que ser abraçada, né, pela confederação, por patrocinadores, né, por todo mundo, para dar suporte para ela e para o seu treinador, né, lá em Santa Catarina, onde fizeram um trabalho excepcional. E a história dela, né, Arnaldo? Uma história de superação, de garra, né, de acreditar, né? Você vê que ela escreveu, né, na agenda dela, né, cara? Aquilo ali é coaching puro, né? Sensacional, né, cara? É sensacional, assim, você como é coaching também, a gente que estuda um pouco aí sobre o coaching, você vê que ela já tem esse perfil do coaching, né? Você vê que o mindset dela, cara, eu lembro no seu comentário que você comentou que ela estava muito focada, né? Ela não sorria, né? Você vê que ela estava ali num estado mental, assim, acreditando até o fim. Você vê que geralmente quando você erra uma vez na tábua, né? Ali no salto, você tende a ficar comedido, né? De não ir para frente. Ela não. Ela foi para todos em cima, a Tânia ali dando um apoio, né? Como a treinadora da seleção que estava lá, a professora Tânia. E ela toda hora buscando a excelência, buscando ali o resultado, e ela foi até o fim fazendo o melhor dela. Cara, independente da medalha vir ou não naquela hora ali, claro que a gente quer a medalha. Mas só aquela atitude dela, isso tem que ser enaltecido, porque você está dentro de uma competição de altíssimo nível, que foi o Mundial, e a menina está com aquela tipo de postura, é essa postura que a gente quer. Assumir o risco e buscar a medalha. E, cara, ela foi agraciada, né? Porque foi lindo demais, cara. Lindo demais, emocionante demais. E ela tem que ser apoiada, essa menina. Ó. E que outras Letícias venham, outros Alisson, né? E, enfim, que inspire outras gerações, né? Não, exatamente. E você falou dela aí, desse comentário, e ela era a antepenúltima a soltar. Depois dela tinham mais duas. E a menina que saltou na frente dela não conseguiu ultrapassá-la. Então, quando ela já foi para o seu último salto, ela já estava com a medalha de bronze no peito. E a fisionomia dela não mudou, ela continua a mesma, ela não vibrou, ela ficou com aquela cara fechada porque ela queria tentar fazer um salto melhor, de repente para buscar até uma prata. Então isso me chamou muita atenção, que outras atletas iriam ficar vibrando, ia perder a concentração. Ela não, ficou com aquele rosto dela, aquele foco dela fechado e foi lá e saltou. Infelizmente queimou,
Mas ela, assim, ficou fechada. E depois que ela deu entrevista, que ela disse, a ficha ainda não caiu. Ela só falava, meu Deus. Vai falar que ela Verdade. vai falar. Foi Ela muito, falava foi isso. muito. Eu vou usar Falava, essa palavra, né? Assim, mas foi muito puro, né? Você vê a pureza dela, né? sim, sim. Né? Menina, né? Enfim, a pureza dela, né? Você vê ela falando, ali, ela não, acho que não tem como, né? Ela, naquele momento ali, a ficha dela não caiu da dimensão do que ela fez, né? Da Exatamente. dimensão que ela fez. É muito grande, Exatamente. cara. É nível olímpico ali, mundial, e a prova dela estava as melhores do planeta, né? Assim, ali. Exato, estava todo mundo presente. Então, ela foi medalhista de bronze, mas aquela medalhista de bronze que a gente pode afirmar, atestar que não, você realmente é medalhista, porque todas estavam presentes. E, mediante isso, Jorginho, logo após tivemos o Campeonato Mundial Sub-20. E, coincidência ou não, a gente trouxe uma medalha do salto de distância com o Gabriel Bosa. Como que você viu essa medalha? Lembrando que ano passado, em Nairobi, no Quênia, o Brasil não conseguiu trazer medalha nenhuma. O Gabriel Bosa tinha sido quarto colocado. E dessa vez nós trouxemos uma medalha. Como é que você viu a medalha do Gabriel para poder cada vez mais enaltecer, né, o nosso atletismo brasileiro? Que a gente vê que a gente tem muitos talentos, Jorginho, mas o que eu percebo hoje como comentarista é que muitos atletas nossos são bons, mas que precisa ter mais oportunidade de competir com os melhores, porque alguns deles não conseguem competir bem, ou seja, não chegam nem perto do seu personal best, seu melhor tempo num campeonato mundial. Não sei se é nervosismo ou o que é, se está fora de forma, mas muitos é pelo nervosismo. Então, você acredita que se os atletas tiverem mais oportunidade de participar de competições internacionais, é claro que esse atleta tem que ter resultado, senão ele não entra. Mas dele poder participar de mais eventos para que eles disputem com os melhores, aí sim, quando chegar na hora em um campeonato mundial, em uma Olimpíada, eles não sentirem tanto. Arnaldo, você também veio das categorias de base, né, um pouco, né? Eu vou falar de uma experiência que eu tive, só para poder exemplificar, né? Isso eu vi. Em 2014 eu tive na Itália, lá fazendo estágio, no período do nosso curso, né, a convite lá do professor Renato Canova, que foi um dos professores nossos lá do curso da ABT, lá do COB. E quando eu estava em 6R lá com ele, né, que ele estava treinando um grupo de atletas chineses, eu me deparei com a equipe juvenil de meio fundo da Itália, que estava se preparando para um campeonato de área deles. E aí eu perguntei para o Canova, ué, o que eles estão fazendo aqui, Canova? Não, eles estão fazendo training camp de altitude. Eram os atletas juvenis, Arnaldo. Caramba! Juvenis. Então, assim, isso me surpreendeu. Eu falei assim, pô, geralmente a gente vê, né, é, campings, né, intercâmbios com atletas adultos. Lá não. Eles já começam, eles criaram uma seleção permanente, no seu critério aqui, mas eles estavam criando experiências para as categorias de base. Aí eu vou te dar, aí continuando essa linha de raciocínio, outro exemplo. Tem um atleta chamado Eman Kripa. O Eman Kripa, os pais são etíopes, a mãe é etíope e ela casou com um italiano e ele nasceu na Itália. O Eman Kripa, ele correu em 2015 aqui na pista da Urca, aqui no Rio de Janeiro, o 3.000 para 8h40 e pouco, eu não me lembro aqui. Isso em 2015. Hoje o Eman Kripa, isso na época ele era juvenil, hoje ele, se você ver, ele está na Diamond League, ele já está correndo, bateu o recorde italiano de 10.000. Você vê o processo. Então naquela época trouxeram ele para cá, teve a vivência aqui daquele clima olímpico, que a gente pré-Olimpíada, e eles levando, quem teve até com ele aqui, foi chefiando a delegação, foi o Stefano Baldini. Não sei se você lembra, quando teve uns cursos, que até a gente participou, que tinha os italianos, teve o curso lá no Cefam, enfim. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque acho que, de repente, enfim, não sou eu o responsável pelos projetos da nossa confederação, enfim, mas são possíveis ideias, né, de repente se criar, pegar esses atletas como o Gabriel Bosa, né, outros que têm potencial de estar indo para o adulto e com chances de medalhas, né,
se criar algum sistema para que esses atletas também possam estar fazendo intercâmbio, né? Fazendo training camp fora, competindo também fora, porque às vezes o intercâmbio não é só a competição, mas às vezes a preparação também, e o treinador junto, o treinador junto, porque o conhecimento ele vai ser trocado, e quando esse treinador vier para o Brasil, ele vai poder propagar ou mudar ou solidificar o conhecimento que esse treinador tem. Foi o que eu fiz, né? Então eu fui para a Itália, né, investi dinheiro no meu próprio bolso, fui para o Quênia, e assim, tudo com o intuito de aprender e mudar meus conceitos ou solidificar o meu conhecimento. Então, esses atletas, eles têm um potencial absurdo, e os seus treinadores também. A gente tem que ressaltar o trabalho do treinador, porque esses atletas não chegam lá sozinhos. Existe um trabalho muito sério, trabalho de anos, né? O treinador da Letícia, Ouro, né? O Gabriel Bosa, o seu treinador, e muitos outros treinadores que fazem muito pelo nosso país. Então, o conhecimento e a valorização do treinador também tem que ter muito, né? Não é só do atleta, né? Eu sempre que posso eu falo disso. A gente não tem um jardim maravilhoso se não tiver um jardineiro bem qualificado. Então, nós temos que ter mais jardineiros, temos que ter políticas públicas, né, apoios para os treinadores também. Entendi, entendi. E eu concordo plenamente com você, Jorginho, porque realmente a gente tem que rever isso, ver a questão de projetos, para que a gente também dê condições, não só ficar esperando de Alisson, de Thiago Braz, de Darlan Romani, da Letícia Oura. A gente tem que também dar oportunidade àqueles que estão também querendo chegar no pódio, né? A gente tem aqueles atletas que já são do pódio, mas tem aqueles que estão próximos do pódio, né? Que de repente, tendo um maior investimento, né? Eu acredito que eles podem melhorar, que eles possam melhorar muito. Ô, Jorginho, tem uma pergunta aqui do Rossini, aqui, que ele mandou aqui anteriormente. Ele falou que ele quer fazer uma mentoria com você. Aí eu não sei como é que você vai decidir com ele aí. De que forma que você vai... Pode me mandar um direct, por favor, que aí a gente conversa, eu ligo para você. Não tem problema não, tá bom? Beleza. Olha aqui, ó, o AW também assessoria, falou aqui, ó, boa noite, grande Arnaldo e meu amigo treinador Jorginho. Gostaria que você, Jorginho, comentasse sobre as distâncias e volume de longões para a maratona e sobre o pace do segundo período do treino. Se você quiser, já responde e depois a gente já vai direto para as corridas de rua. Então, o volume depende do nível do atleta, né? E assim, um volume para um amador é uma coisa, o volume para um atleta de elite é outra, né? Quem é que fez a pergunta, Arnaldo? AW Foi Assessoria. Só está escrito isso. Então, eu não sei o nome do AW Assessoria, mas AW, o que acontece? Primeira coisa, você tem que fazer o que eu utilizo esse nome, a anamnese. A anamnese é a entrevista inicial. Primeiro você tem que saber todo o histórico atlético dessa pessoa, se ela é iniciante, se não é, né, se ela já corre há X tempo. E aí você, através desse histórico do atleta, você conseguir traçar um objetivo para determinada maratona. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Eu tenho um aluno, né, que me contratou, ele vai correr a maratona de Rios. E aí, o que acontece? Eu já sentei com ele, fiz os exames, uma bateria de teste, né, a nível cardíaco, enfim, ele tem todo um suporte para poder traçar o planejamento dele até a Maratona de Houston, que é em janeiro. Ele é amador, né? Então, isso é um projeto. E aí, com isso, você vai dinamizando as cargas de treinamento até chegar ao objetivo dele, que é correr a maratona lá para X tempo. Então, por exemplo, um atleta de elite, ele chega a correr por semana, né, só como um parâmetro aí, 180 até 200 quilômetros por semana. Isso eu estou falando de atletas que já treinam aí 6, 7 anos. Entendeu? E não são todos os casos, né? Porque muitas das vezes existe a individualidade. Então, o que é isso? Existem atletas na maratona que são velozes,
que eles não suportam esse tipo de carga, aí você tem que identificar isso, a característica do seu atleta, e existem os atletas resistentes. Isso dentro da própria maratona, porque hoje você pega, por exemplo, um perfil igual o Danielzinho, o Daniel é um atleta veloz. Então o volume semanal dele é diferente de um atleta muito resistente. E isso eu estou falando de atletas de alta performance. Então você tem que ter esse controle, é individualizado, não tem como. Não existe planilha Xerox. Você faz uma planilha para todo mundo, não tem isso. Né? O Felipe aqui, ó, um aluno meu está entrando aqui também, ele pode muito bem falar sobre isso depois. Beleza. Jorginho, vamos falar agora sobre corridas de ruas. Tivemos aí pandemia, 2020 foi um ano terrível, as corridas aqui no Brasil pararam, voltaram bem devagar. E como que você vê hoje as corridas de rua pós-pandemia? Acredita que já está no seu ápice, ainda falta muito? O que nós precisamos para ter mais corridas de rua no Brasil? Então, Arnaldo, a gente passou um período aí pandêmico, né, muito difícil, né, o mundo, o planeta todo, e a corrida de rua ela deu um show, né, vamos dizer assim, os praticantes de corrida, né, porque a gente muito bem não podia se exercitar, né, os espaços públicos aí praticamente fechados, academias, e as pessoas se reinventaram, começaram a andar, né, começaram a correr, para poder aliviar suas tensões emocionais e preocupação com a saúde quando era possível, né? Então, com isso, o número de praticantes da corrida aumentou muito. Só que existe uma questão que é a gestão do negócio corrida, né? Os organizadores sofreram muito, muitos perderam muito, muito com seus negócios e eles tiveram que se organizar, criando eventos virtuais, enfim. E agora já está começando a surgir os grandes eventos novamente, né? Os organizadores, a gente sente que o mercado está voltando a respirar, né? Claro que existe a questão econômica também de patrocínio, porque o mundo, né? Não falo só o Brasil, a economia mundial está passando por um momento muito difícil, né? Isso as pessoas têm que entender. Os atletas de elite, né? Os atletas amadores, né? Isso reflete no mercado running também. E a gente espera aí no futuro próximo estar voltando como era antes na pandemia, né? A gente tem muitas provas, né? Tinha muitas provas, né? O próprio circuito Caixa é um sucesso, né? Que a própria Caixa Econômica organizava, e espero que volte também, porque ele faz muita falta, né? Eu peço aqui, até aproveitando o espaço, a Caixa Econômica, ela não só o evento dela fazia um papel social muito importante, né? Porque muitos atletas de elite sobreviviam do circuito da Caixa, porque nem todos conseguiam estar dentro das grandes equipes, né? Então muitos, por exemplo, eu tive atletas que eu fazia minha periodização em cima do circuito Caixa, porque ali é onde ele tirava o sustento dele, né, para poder continuar sua preparação e treinando. E aí, com isso, a perda do circuito Caixa foi muito, assim, não foi boa, né? Porque isso refletiu não só nos atletas de elite, mas também daquelas pessoas que participavam, né? Muitos atletas amadores, né? Você pegava evento em São Paulo, aqui no Rio, com 4, 5, 6 mil participantes, né? Então, isso é o menor evento, né? Aí você pegava as maratonas, que eram patrocinadas também pela Caixa, as maratonas com um público enorme. Então, e é um projeto que foi vitorioso, né? Mais de 5 anos, né? Eu não tenho a data exata, mas foi muito tempo, que a Caixa sempre esteve presente com a confederação junto com o projeto das corridas de rua. E eu espero não só a Caixa Econômica, né, mas outras empresas também que possam estar tendo esse tipo de iniciativa para que apoie a corrida de rua, né? Porque muitos atletas de elite surgiram através da corrida de rua, né? E, Jorginho, me diz uma coisa, em relação às corridas de ruas, eu concordo plenamente com você, a gente até espera que a Loteria As Caixas realmente ela volta a fazer aquele circuito de corridas da Caixa que tinha, até então para potencializar mais também as corridas de ruas, porque é de suma importância.
E hoje, atualmente, como que você vê os corredores de ruas brasileiros? A gente tem muitos bons atletas, esses atletas precisam ser trabalhados. O que está faltando hoje para a corrida de rua ser mais potencializada? Porque a gente pode tirar da corrida de rua um bom corredor de 5 mil, 10 mil, um maratonista. E como que você vê hoje, né, o material humano que nós temos hoje no Brasil? Então, Arnaldo, Sem isso é citar nomes, não precisa citar nomes, tá? Não, claro, claro. Eu não estou aqui, não é crítica nem nada, né? Mas isso é uma roda, né? Porque a partir do momento que as próprias corridas de rua elas não começam a ter premiações onde os atletas possam estar tirando seu sustento, eu não estou falando que a culpa é do organizador, né? Mas é um contexto como um todo, né? Então, se você não tem dinheiro na elite, como é que esse atleta vai se motivar a treinar? Claro que isso não é motivo para que ele possa performar. Eu acho que o atleta que foca só no mente no dinheiro, ele não cresce. Mas o dinheiro é necessário para que ele possa pagar suas contas e se manter em treinabilidade. Então, esse é um ponto. A segunda coisa, assim, os treinadores, nós temos hoje no Brasil poucos treinadores comparado na década de 80 e 90. Então, os treinadores mais antigos, né, que tinham suas equipes, né, a gente tinha a equipe do Cruzeiro, onde o Cruzeiro Esporte Clube apoiava, a equipe tinha uma equipe de atletismo, a nossa equipe lá em Petrópolis, a Pé de Vento, ela tinha um patrocínio, né, a própria BMF tinha a equipe dela de corrida de rua, então tinham times fora os clubes tradicionais de pista. Né? A gente tinha competição, equipes organizadas que a gente ia para Campo Jordão, fazia treinamento de altitude, então existia um grupo, cara, era muita gente talentosa. E Jorginho, nisso, tinha ao o longo Cruzeiro da também. O década Cruzeiro acabou de com a 80, equipe? O Cruzeiro acabou com a equipe? acabou com a equipe, acabou, Tinha uma Arnaldo, equipe muito acabou forte com a também de corridas de rua, hein? isso. E a equipe do Cruzeiro era estritamente corrida de rua. Né? O trabalho que era feito é só para. Eles só contratavam corredores de rua para participar das provas de rua. Então, esses tipos. Aí os clubes também deixaram de investir. Né? Com isso, o mercado também, as marcas também. Não estou criticando o blogueiro, não é isso, mas assim, a necessidade do mercado entendeu que ter influenciador é melhor do que apoiar um atleta de elite. E isso é uma crítica que eu faço, que isso eu acho que poderia ser revisto, né, de ter esse trabalho também com os atletas de elite, porque eles geram conteúdo, eles inspiram, né, os atletas amadores, né, isso atrai mais seguidores para a marca e também venda para a marca, né? E com isso foi uma conjunção de situações que foram acontecendo e isso, de uma certa maneira, também com a tecnologia, né? O mundo da internet, né? Os jovens também estão buscando outras atividades para praticar. Então, é uma concorrência muito grande, né? Que isso, às vezes, pode tirar um atleta que tem um potencial do foco, né? De estar correndo uma prova de rua ou ir para o projeto social para poder praticar o esporte. Então, assim, as estratégias elas têm que ser revistas para que possamos ter outros Vanderlei Cordeiro, outros Ronaldo da Costa, né, e muitos outros atletas aqui. Legal. Rossini fala aqui, ó, perfeito, mestre, penso da mesma forma com relação ao apoio direto ao atleta e não dos influenciadores. A Isa também respondeu que a culpa é da CBAT, que não põe moral nos organizadores e eles deitam e rolam. Então, Jorginho, eu gostaria de saber o seguinte, quais seriam as suas propostas para solucionar esses problemas da corrida de rua? Então, Arnaldo, isso muito antes da atual gestão aqui, isso em 2000 e
2015, 2014, um grupo de treinadores se organizou em São Paulo, na São Silvestre, e na época nós levamos uma proposta, né, para a época para a confederação, para que o nosso departamento de corrida de rua ele fosse ampliado, né? Eu acredito que agora a gente vai ter mais abertura com a presença do professor Cláudio Castilho, né, que é um apaixonado pela corrida de rua, né? Ele foi treinador também, e que a gente possa, de alguma forma, levar propostas, né, e soluções para que a gente possa equacionar e melhorar o que já está aí, né? Eu acho que, e a gente entender também que isso tudo perpassa por orçamento. A gente não pode só exigir, mas também a gente tem que aprender a escutar, né, e ouvir o que está acontecendo, né? Porque muitas das vezes quem está do lado de fora não sabe o que acontece internamente, a dificuldade que é para se gerir um esporte que você tem N modalidades, né? N problemas, todo dia surge um problema, onde eles têm que apagar incêndio, resolver e tocar uma gestão muito grande num país tão grande como o nosso. Então, propostas no sentido de que possam se regularizar, né? Não é que não está regularizado, mas se exigir, por exemplo, premiação para os atletas de elite, né, que isso se faça cumprir, que tenham mais corridas com permit no Brasil, né, que isso possa ser regularizado, que parte dessas premiações também, da parte das inscrições, né, de repente elas poderiam vir com um fundo para dentro da CBAT, para que ela pudesse ser direcionada esse fundo para os corredores de rua, né, se criar um ranking, que a gente já tem, e de alguma forma proporcionar training camps, ou parte desse recurso, a gente de repente alugar casa em Campos do Jordão, para que esses atletas possam lá ter sua comida, um aluguel de uma casa para que eles pudessem estar realizando seus treinamentos, e com isso a gente está junto com os treinadores também, né, enfim, outros treinadores, e trocar experiências, e isso a modalidade tende a crescer. Ok, Jorginho, obrigado. Agora uma pergunta, Jorginho. Por que dos africanos serem os melhores na corrida de fundo? Você fez alguns trabalhos com o Danielzinho aqui, mas eu lembro que você já trabalha já há um certo tempo no Quênia, sempre está indo lá. Por que de ir para o Quênia e por que os africanos serem os melhores? Quenianos, etíopes, atletas da Uganda, da Eritreia. Por quê? O que tem de diferente? Arnaldo, eu há 15 anos, né, que eu já tenho contato com os quenianos, com os africanos, né? Em 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Luiz Antônio, onde no ano seguinte eu fundei a Luasa, juntamente com o Luiz, que é onde levava as iniciais do seu nome, né? Que é Luiz Antônio dos Santos, a Luasa. Uhum. E naquela época nós trabalhávamos com os africanos e com os brasileiros. O objetivo nosso era fazer um intercâmbio entre Brasil e Quênia. E desde aquela época eu saí, eu voltei para Petrópolis, porque meu pai estava adoentado, mas eu sempre mantive a minha relação com os meninos, né? E com isso, eu sempre tive essa inquietação, né, bem antes de 2007, mas essa pergunta que você fez, né, o que eles fazem diferente? E eu fui lá. Ou que eles têm de diferente, ou que eles fazem, que eles têm que não é possível. Eu fui lá. Em 2016, antes da Olimpíada, eu estive lá, através do professor Canova e através dos meninos também, que são meus atletas, ex-atletas, que lá estão. E você vê, cara, assim, o tratamento, a seriedade, o mindset deles é diferente. Então, claro que existe a questão genética, né? A questão ambiental, a questão, mas a mentalidade, a profissionalização que eles levam à corrida de rua. Então, eu vou te dar um exemplo. Assim, existem atletas lá que nunca vão ter oportunidade de competir no lugar do planeta, porque é muita gente talentosa. E esses caras que nunca vão ter uma oportunidade de sair,
eles continuam dentro dos grupos de treinamento, treinando e sonhando um dia chegar algum europeu, algum estrangeiro lá, algum manager, para olhar ele e convidar ele para correr uma prova que seja, para ter uma oportunidade. Entendi. E aí essa oportunidade o cara vai abraçar com 300%. E ele vai voltar com aquele dinheiro que ele ganha para poder alimentar a família dele, dar uma condição de vida melhor para a família e incentivar outros atletas da região dele. Entendi. Agora, então, mas o porquê da gente só ver africanos na frente de prova, principalmente de maratona, 10 mil, por exemplo? Eu vejo comentando o Campeonato Mundial, 5 mil, vê etíopes, atletas da Uganda, da Eritreia, do Quênia. Aí no 10 mil vemos mais etíopes. Dificilmente vimos um bom europeu. Da América do Sul nem se fala. O porquê? O que eles têm? O que eles têm, Jorginho, de diferente? Então, vou falar assim. Por exemplo, a gente tem uns casos que já estão lá. O Julie Andrews, que é um suíço que correu uma hora acho que na meia. A gente já teve o Jack Robson, que é um neozelandês que também mora lá no Quênia também. O cara já correu 2:09, acho que 2:08 o irmão dele. Então a gente tem outros europeus que treinam no Quênia. Só que a gente não sabe. Mas, por exemplo, você pega outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro lá, aquilo lá está repleto de europeu. Os caras vão para o Quênia e Etiópia se preparar. Eles investem na carreira deles. Então, quando eu vi a primeira vez aquela pista lá em Itanha lotada, cara, assim, a coisa é surreal. 600 pessoas, assim, eu tô chutando, tá? Mas pode ser mais. Simultaneamente fazendo trabalho intervalado na pista. Aqueles grupos de mais de 30. Ô, Jorginho, mais de 30. E o que eles fazem de diferente? O que você percebe quando você vai lá para o Quênia? Pô, isso aqui lá no Brasil não se faz. É a qualidade do treino, Arnaldo, também. Todo dia é uma rodagem de qualidade. Só que terminou a rodagem de qualidade, o treinamento de pista de qualidade, o cara vai para dentro da casa dele se alimentar ou para o camping de treinamento se alimentar, ele vai fazer uma massagem, ele vai descansar. E isso é sistemático. Por exemplo, uma preparação de maratona do atleta queniano é 4 meses. Só que nesses 4 meses que antecedem a prova, o cara não compete, é só treinamento. Treino duro. Não tem moleza. E, Jorginho, um atleta de ponta, quantas maratonas ele consegue fazer em um ano em alto nível? 2 vezes, Arnaldo. 2 vezes. 2 vezes. Eu conheço atletas que faz trocentas maratonas no ano. Eu já falei, fulano, não é por aí, mas... O que acontece assim, por exemplo, o caso do Daniel, as pessoas, eu estou falando isso 2, né? Mas aí a gente teve o caso do Daniel que correu Valência, que ele ficou perto do recorde do Ronaldo. E aí, quando ele correu a São Silvestre, ele correu cansado, né? Porque tinha acabado de correr em dezembro a maratona e tinha corrido muito forte. Então, nós tivemos aí menos de um mês, né, para poder finalizar aí o objetivo que era São Silvestre. Depois ele teve um descanso total. Quando ele voltou para o Quênia, final de janeiro, início de fevereiro, a minha pergunta para ele foi o seguinte: Daniel, a gente precisa responder o manager porque ele está querendo que a gente corra uma meia maratona ou corra uma maratona em abril. E aí eu perguntei para ele, como é que você está se sentindo agora depois das férias? Você está se sentindo descansado? Como é que você está? Olho no olho, assim, vamos lá. Não, professor, estou muito bem, descansei, estou zerado e eu quero correr para tentar correr o recorde sul-americano. Então, assim, você também tem horas que você tem que confiar, né, e acreditar, e ele estava tão próximo. Né? Então, assim, será que de repente se deixasse para depois, será que ele conseguiria? Então é o momento da atmosfera que você está vivendo. E nisso nós fizemos o planejamento, correndo CU e com os olhares focando Oregon. Então, assim, para quem acompanhou e quem me ajudou, né, aqui,
Eu agradeço a Dalvirene, por exemplo, a fisioterapeuta que me ajudou muito aqui durante o período que o Daniel correu a meia aqui dentro do Rio de Janeiro, que ele correu a meia maratona no final de semana, e na semana seguinte teve o Troféu Brasil, onde a gente ganhou. Naquele espaço de tempo, entre a meia maratona e o 10 mil, teve todo um planejamento de recuperação, né, onde ele foi na Dalvirene, a Dalvirene acolheu ele lá, né, fazendo a recuperação dele, né, e dentro do hotel, pós-prova também, a Dalvirene fez um trabalho lá com ele antes da prova e depois. Então, assim, são as pessoas amigas que acreditam na gente. E o resultado ele não foi por acaso, né? Então teve a participação de N pessoas, né, que me ajudaram nessa jornada. Onde eu agradeço muito e graças a Deus a gente conseguiu aí performar. Jorginho, próximos desafios. Então, Arnaldo, os desafios nossos agora. Eu estou agora com um novo trabalho, né, com o Frank Caldeira, o Robson Pereira, o Robin. A gente está nessa nova etapa aí da vida atlética do Frank. E é um projeto desafiador, onde a gente espera, de alguma forma, estar colocando o Frank, nesse primeiro momento, a performar dentro das corridas de rua dentro do país, né? Ele voltar a respirar, é o nosso ídolo, né, de uma geração, e para que a gente possa, de alguma forma, estar conduzindo um ciclo atlético e profissional do Frank, né? Que ele não pode estar afastado do mundo da corrida de rua, onde ele tem uma representatividade muito grande para o nosso cenário nacional. Então, existem esses dois projetos para que ele volte a performar e também para que, quando ele pare, né, isso é uma coisa que eu tenho acordado com ele, porque ele volte a estudar, ele termine a sua educação, porque nós, como treinadores, também, a nossa profissão, como profissional de educação física, nós somos educadores, né? Então a educação ela também tem que estar junto com o esporte de alto rendimento, que nós temos um papel perante a sociedade aí, né? Não, com certeza, não tenha sombra de dúvida, Jorginho. E eu concordo plenamente. E me diz uma coisa, hoje, qual o conselho que você daria para um atleta que está próximo de chegar ao alto nível ou aquele atleta que está iniciando, que pretende ser um bom corredor de rua? O que você poderia dizer para esses atletas? Qual seria o caminho? Então, Arnaldo, primeiro, escolha um bom treinador, né? Bom professor, e acreditar no trabalho do seu treinador, né? E o que eu percebo que os atletas que chegaram a ter sucesso foram aqueles que acreditaram até o fim nessa junção treinador e atleta, né, histórias de sucesso que a gente tem de muito trabalho, né, e você perceber que a persistência, né, ela tem que existir, mas com um trabalho sério, com disciplina, né, as coisas não aparecem da noite para o dia, porque hoje a juventude ela quer as coisas imediatistas. E você sabe muito bem que para você, Arnaldo, chegar aonde você chegou hoje, aonde eu estou hoje, o que nós tivemos que passar, né? Tantos desafios e a gente persistiu, né? E muitos outros talentosos nas nossas gerações, de repente, não chegaram por causa dessa persistência. E acreditar no sonho e estudar. Estudar, treinar, né? A educação ela tem que estar sempre presente e acreditar no seu potencial. E também tem momentos que, às vezes, nós temos que tomar certas escolhas, né, certas decisões, de saber a hora de parar. Mas parar com inteligência. Né, inteligência e estudar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes você fica preso num sonho de ser um grande atleta, mas será que realmente você tem potencial a chegar? Mas eu posso fazer diferente. Eu posso estudar e continuar dentro do esporte. Ou sendo um fisioterapeuta, ou sendo um nutricionista, ou sendo um psicólogo do esporte, né? Ou sendo um administrador de empresas que eu posso estar também dentro do esporte e continuar fazendo aquilo que eu gosto, né? Que é estar dentro do esporte de alguma maneira. Então, eu falo dos dois lados, né? O lado para aquele que quer ser um atleta de rendimento, que é o percentual menor,
mas a gente tem um esporte que ele é uma ferramenta de inclusão, onde ele dá muitas oportunidades, né? Eu sou exemplo vivo disso, né? Você também. O esporte ele transforma vidas, mas para isso você tem que seguir a regra, né? A cartilha, né? Se abdicar de muitas festas, de estar em rede social a noite toda, de estar cuidando da vida dos outros. Então eu tenho que cuidar primeiro da minha, né? Investir primeiro em mim Exatamente. para que eu possa ter um futuro melhor. Então quem realmente pensa em performar, não só como atleta, mas performar como cidadão, deixa de cuidar da vida dos outros e se preocupe primeiro com você. Maravilha. Jorginho, eu quero fazer 3 perguntas, mas bate e volta, que a gente já está terminando. Queria que você respondesse rapidamente. Um dia inesquecível. O dia, o dia do meu casamento. Eita, rapaz, tá vendo que ela tá próxima aí? Me diz uma coisa. Quem que serviu para você de modelo, de exemplo, de inspiração? Alguém que você seguiu? Minha mãe e meu pai. E a última pergunta. Um sonho. Quero que você fale agora da tua vida profissional. Sonho é É, estar dentro dos Jogos Olímpicos como treinador. É perfeito. um, é um coroamento que eu busco, vou buscar até o fim, né? E quem quiser sonhar junto, né? O atleta que quiser sonhar junto, eu estou aqui para sonhar. E trabalho é o que eu não fujo do trabalho, né? Maravilha. Jorginho, eu agradeço a sua participação, muito enriquecedor, tá? Conversar com você, aprendi muito aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a Loteria As Caixas pela confiança no projeto Futuro Olímpico. A Loteria As Caixas, ela é patrocinadora oficial não só do projeto Futuro Olímpico, mas também da Confederação Brasileira. E graças à Loteria As Caixas, o atletismo brasileiro evoluiu bastante. E maior testemunha disso são as medalhas conquistadas agora nos últimos campeonatos mundiais. Então, Jorginho, agradeço muito a sua presença e gostaria que você rapidamente se despedisse aqui dos nossos convidados. Eu primeiro quero agradecer você, né, Arnaldo, pelo convite, né? Sempre vou falar isso, você é uma pessoa que sempre me inspirou também, a gente sempre Obrigado. conversou nos bastidores, né? A gente fez curso junto, a gente teve algumas passagens acadêmicas juntos, e é muito legal ver a evolução, né, não só sua, mas também da sua equipe, e agradecer, né, todas as pessoas que acreditam no meu trabalho, né, as pessoas que me dão a oportunidade de mostrar quem é o Jorginho, né, quem é o ser humano, né, o profissional, e agradecer a Confederação, né, as loterias Caixas também por todo o apoio que tem dado ao atletismo nacional, porque sem vocês nada disso seria possível, né? São muitos atletas, muitos treinadores, muitos clubes envolvidos em prol do melhor para o nosso país. E sem o apoio de vocês, nada disso seria possível, né? Vale a pena ressaltar, tem que ressaltar, porque a ida de nossas delegações, né, aos campeonatos do mundo, tudo que você vê onde tem Brasil, tem um patrocinador. E esse patrocinador é a Loterias Caixa. Então, agradecer aí, Arnaldo, e sempre conte comigo, você sabe muito bem. As pessoas que estão aqui também, que estão aqui conosco na live, agradecer a presença de vocês, por estarem disponibilizando um pouco do tempo de vocês, de estar nos ouvindo aqui, e espero ter adicionado alguma coisa na vida de vocês também. E eu estou aberto, né? Eu tenho meu Instagram, treinador Jorginho Silva, tenho o meu site lá também, o jls.pro.br. Quem quiser tirar dúvidas, né, fazer mentoria, convite para curso, palestra, né, eu estou disponível, tá? Só a gente combinar, enfim, acertar e vamos seguindo, fazendo o melhor pelo esporte. Valeu, Jorginho. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela participação de todos aqui. Até a próxima live. Fiquem com Deus e muito obrigado aí por ter tirado uma horinha do tempo de vocês para assistir aqui a nossa live, tá? Fiquem com Deus. Uma excelente quinta-feira e um abraço a todos. Tchau, Um tchau. abraço, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.